papo essa tarde sobre esse tema, o mais belo estado da mente e do coração. Trata-se, na verdade, de um texto, é um texto de um autor chamado Sriram, onde nós vamos abordar algumas ideias. Evidentemente, eu não vou trabalhar com a totalidade desse texto. Nosso intuito dentro do Dia da Filosofia foi trabalhar com a saúde física, depois um pouco da saúde psicológica dentro do enfoque da filosofia, evidentemente, e mais tarde o nosso diretor nacional trabalhará um pouco mais com os aspectos de vida interior, elementos mais, digamos assim, internos e mais voltados para a filosofia. Porém, todas as três palestras têm pontos em comum, é claro. Então vamos falar de qualidade de vida sob o ponto de vista mental, emocional, e é evidente que as três palestras se entrelaçam. Então a ideia é falarmos um pouco a respeito de qualidade de vida. Hoje é um tema muito comum, abordado em diversos âmbitos, de diversas maneiras. Às vezes, quando eu vejo todo o enfoque, às vezes excessivo, que tem sido feito em torno desse tema, eu paro para perceber, não sei se vocês já atentaram para isso, que muitas vezes não se fala de qualidade, se fala de quantidade. Bom, para termos uma vida em melhores padrões, só se fala de quantidade. Uma quantidade maior de bens, uma quantidade maior de reconhecimento, uma quantidade maior de amor, seja lá o que for. Quantidade, quantidade, quantidade. Será que realmente, quando temos toda essa quantidade, ela lá na frente vai realmente gerar qualidade? Que ela vai gerar esse resultado que nós estamos esperando? Esse questionamento que eu gostaria de fazer hoje aqui com vocês, nesse nosso pequeno bate-papo. O que queremos da vida? Um questionamento interessante, vamos imaginar esse barquinho. O que queremos da vida significa, eu sei claramente, já me fiz essa pergunta, eu tenho bem estabelecido, claro, qual é o meu objetivo da vida, onde quero chegar com isso? Ou deleguei a alguém pensar nisso por mim? Está claro para mim qual é a finalidade, onde eu quero chegar? E essa finalidade, se é que eu coloquei claro, é uma finalidade que se refere realmente ao que eu quero ser, ou o que eu quero fazer, ou o que eu quero ter, que participa, mas não é tudo. É como se você imaginasse que o dono desse barquinho, você pergunta para ele, o que você quer da vida? Bom, eu quero ter um barco melhor do que esse. Você vai dizer para ele, bom, mas isso é um meio de transporte, onde você quer chegar com esse barco? E eu não pensei nisso não, só pensei no barco. Não é curioso isso? Você não acharia que no mínimo o cidadão é um pouco alienado? Porque ele pensa nos meios e não pensa nos fins. E muitas vezes nós responderíamos mais ou menos a mesma coisa que esse dono de barquinho alienado. Bom, eu quero ter muitos meios, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Para que preciso de todos esses meios? Realmente eles são necessários para construir aquele objetivo no qual eu quero chegar? Para chegar no porto onde eu quero chegar, realmente preciso desse barco com que eu sonho? Que porto é esse? Muitas vezes nós delegamos essa escolha. Isso é uma das perguntas mais inquietantes que existe dentro da filosofia. Aonde quero chegar? Parece que tudo está um pouco padronizado e nós corremos por uns carris que já existem construídos desde que nascemos, que dizem aonde todos os seres humanos devem chegar, o que devem desejar, até mesmo o que devem sonhar. E não paramos para questionar, é isso realmente que eu quero? É isso realmente que qualificaria a minha vida? Ou seja, nós estamos aqui para fazer algumas reflexões, gerar algumas inquietudes, né? E que talvez nós saiamos daqui com alguns indícios mais próximos de uma resposta. Pacote felicidade. Não é difícil imaginarmos o que hoje se considera como o pacote de felicidade mínimo e máximo. Existe inclusive uma estrutura que vocês já devem ter ouvido falar, que é a chamada pirâmide de Maslow, que fala dessas necessidades desde as básicas até as mais elevadas, entre aspas, até as mais sofisticadas. O que seria o pacote de felicidade mínimo? Uma sobrevivência com conforto e segurança, não é isso? Bom, eu sobrevivo, tenho todas as condições para sobreviver bem. Uma boa casa, tenho saúde, tenho uma família que também detém essas coisas, saúde, estão bem estruturados economicamente e seguro. Isso é o pacote de felicidade mínimo. E, em geral, as pessoas não se satisfazem só com isso, gostariam de ter mais. Aí vem o pacote de felicidade máximo. O que será isso? Olha como esse está contente e eufórico. Alcançou o pacote de felicidade máximo. O pacote de felicidade máximo é muito de tudo que você já tinha. Então, se eu já tinha uma casa maior. Tá? Se eu já tinha conforto, mais conforto. Se eu já tinha prazeres, mais prazeres. Se eu já tinha, sei lá, diversão, mais diversão. E como é que isso vai terminar em geral? As pessoas que atingem o pacote de felicidade máximo, que nós vamos ver que em geral não são tantas assim, como será que elas ficam? Será que realmente têm qualidade de vida?
Será que se realizam? É interessante nós olharmos a sociedade, as pessoas à nossa volta, fazendo uma reflexão um pouco filosófica a respeito do que as pessoas têm buscado e o que têm encontrado na vida, não com o intuito de criticá-las, mas com o intuito de talvez encontrar os nossos próprios caminhos e saber se é isso mesmo que queremos. As pessoas que encontram esse pacote de felicidade máximo, muitas vezes, quando obtêm, você percebe que não ficam felizes. Se nós formos observar países de primeiro mundo, onde há um nível de prosperidade social muito alto, um nível de direitos sociais, um nível de um padrão de consumo muito elevado, vocês devem saber que é também nesses países que coincidem altos níveis, por exemplo, de suicídio infanto-juvenil, de pessoas com depressão e às vezes sem muito sentido de vida. Às vezes a gente para pensar até que o fato de não termos todos esses bens materiais que sonhamos, de uma certa maneira nos protege, porque achamos que somos infelizes por causa disso. Se tivéssemos, seríamos felizes. E se você tivesse e não fosse feliz? Já imaginaram a angústia, o vazio? Bom, e agora? O que falta? A sociedade não tem respostas para isso. Isso é tido como um desajuste, e de tanto se pensar como um desajuste, às vezes realmente se torna. Então, esse pacote de felicidade máximo, quando é obtido, em geral termina num certo vazio que não satisfaz, não traz essa qualidade de vida que se busca. E quando não se obtém, que é a maior parte dos casos, quando não obtemos, aí a coisa fica um pouco complicada, não é isso? E aí vem a tempestade, a frustração, a infelicidade, uma projeção eterna do que merecíamos, do que queríamos e não tivemos. E como se resolve isso? Através da fantasia. Nós vamos ter adiante um quadrinho só para falarmos sobre isso. Ou seja, é uma forma de simularmos aquilo que gostaríamos de ter tido num campo imaginário onde tudo é possível. E isso é muito induzido socialmente. Então vem toda essa frustração e essa tendência à fantasia. Então, a partir desse caminho, que é o que a sociedade nos coloca como qualidade de vida e realização humana, você tem essas duas alternativas. Quem está obtendo? Como está? Quem não está obtendo, que é a maioria, como está? Bom, vamos analisar profundamente. E essas respostas que a sociedade me coloca, será que são elas mesmas? Será que existem outras possibilidades? Será que existem outras formas de nós nos realizarmos, de termos qualidade de vida? Em geral, uma das maiores falácias que existe, você já deve ter ouvido falar dessa chamada falácia do terceiro excluído, é uma das mais famosas na lógica, é do tipo, ame-o ou deixe-o. Como assim? Não existe uma terceira possibilidade? Ou seja, existem muitas outras possibilidades, mas essa falácia que nós praticamos muito dentro da sociedade só coloca isso. Ou você obtém esse êxito ou não obtém esse êxito. E outro êxito? Não existe? Não existe outra possibilidade além dessa dualidade? Bom, vamos pensar um pouco a respeito disso. Solução? Voar. Balões coloridos e individuais oferecidos para todos, fáceis, obtidos com muita facilidade, que é a indução cultural à fantasia. Fantasia é uma coisa muito curiosa. A imaginação é uma virtude, a fantasia é um vício. A imaginação, ela projeta algo que você vai realizar no momento futuro. A fantasia se realiza em si mesmo e substitui a realidade. Então gera um balãozinho colorido, fácil e muitas vezes induzido socialmente. Vocês percebem que a nossa geração é uma das mais dispersas que a gente já conheceu na história? Das mais evasivas. É impressionante como as pessoas tendem, as gerações novas, os jovens que estão chegando, isso é muito observável, como tendem a ser dispersos com dificuldade de concentração. O vício da fantasia tende a, quando queremos nos apegar à realidade, às vezes não conseguimos, gera fugas, gera desdobramentos, se transforma realmente num vício. Por quê? Imaginem vocês, eu quero ser uma grande pianista. Ser uma grande pianista não é nada fácil. Para quem tem alguém que estuda piano em casa, sabe que isso é sacrificado para quem estuda e para todos os moradores da mesma casa. Não é isso? E isso são anos a fio, pelo que eu tenho visto, porque tem um caso assim na minha casa. Ou seja, é sacrificado, não é fácil. Bom, eu fecho os olhos e nesse momento eu sou uma grande concertista. As pessoas me aplaudem de pé. Eu me realizo nisso. Isso substitui a realidade. E o mais curioso é quando isso passa a ser induzido socialmente. Se vocês pararem para fazer um pequeno cálculo matemático, que é muito comum que se discuta e se fale sobre isso hoje, inclusive, se vocês forem perceber o que se coloca como felicidade, como realização, como qualidade de vida nos dias atuais, é um padrão de consumo de um homem norte-americano mediano. E isso é globalizado. Em 4 cantos do mundo, todo mundo sonha em ser assim. Um padrão de consumo como mínimo de um homem norte-americano mediano.
Nós sabemos que 7 bilhões de seres humanos consumindo isso, você não tem planeta para 10 anos, ou seja, isso é inviável matematicamente falando. Portanto, não vai acontecer. Então, nós somos condenados a sonhar algo que é, na maior parte dos casos, inalcançável. Para onde vamos? Para a fantasia, e essa via já está iluminada e sinalizada, inclusive induzida culturalmente. Toda uma série de elementos que fazem com que essa fantasia, muitas vezes, seja, inclusive, compartilhada. Aí eu vou contar um caso que talvez você já tenha vivido alguma coisa parecida. Fantasia compartilhada. Um belo dia, cheguei no meu ambiente de trabalho. Para quem não sabe, Nova Acrópole é um trabalho voluntário, portanto, todos nós que somos professores aqui não somos remunerados, portanto, somos profissionais em algum lugar. E eu chegava no meu local de trabalho e havia um grupinho muito consternado, falando sobre um problema que tinha acontecido com alguém. Não me recordo o nome da pessoa, mas você viu fulana, que coisa triste. E agora, como é que ela vai fazer? E eu fiquei preocupada com aquilo. Vai que é alguém que está precisando de ajuda, né? Deixa eu lá oferecer o meu auxílio. Eu falei, ué, o que aconteceu? Quem é a fulana? Ah, mas você é muito alienada. É a heroína da novela das 8. Você não viu o que aconteceu com ela? Não, não vi. Ah, você vive em outro mundo. Felizmente. Mas eu achei curioso a vivacidade do sentimento que aquilo estava provocando. A vivacidade do sofrimento daquelas pessoas parecia algo real. Ou seja, é uma fantasia induzida e coletiva e contagiante, parece. E todo o grupo vive aquilo, saboreia aquilo como se fosse uma realidade, uma substituição da realidade, que muitas vezes faz uma outra brincadeira que é curiosa. Vocês devem passar por isso toda vez que a gente entra lá. Dificilmente escapamos de entrar num MSN da vida, num cantinho tem aquela coluna, famosidades. Curiosa, né? É tão interessante, as pessoas estão tão curiosas em saber o que os outros estão fazendo. Não estão mais muito curiosas em saber o que os outros são. E o pior, não estão muito curiosas, às vezes, em saber o que elas mesmas são. Tá? As pessoas, em geral, estão muito curiosas em olhar o seu Facebook e ver o que você anda fazendo. Mas quem você é? Quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar com tudo isso? Ninguém está muito interessado nisso. Portanto, o nosso eu interior não faz parte das famosidades. Ele é absolutamente anônimo, em geral, até para nós mesmos. Enfim, essa fantasia é a saída para aquele padrão de qualidade de vida quando ele não é alcançado. Escapamos num balão colorido, egoísta e individual, e absolutamente ilusório. Ser humano feliz. E, em geral, o que é o ser humano invejado dentro da sociedade? É famoso, é bonito, é rico e é amado por todos. Coisa muito questionável, não é? Nós percebemos que às vezes essas pessoas, aliás, às vezes não, quase sempre, podemos procurar exemplos no passado e exemplos muito próximos no presente, de que essas pessoas, na verdade, não são amadas, são consumidas, como qualquer outro objeto de consumo. Ninguém se interessa em saber o que elas realmente são. Elas padronizam uma massificação, uma moda, e são consumidas e descartadas, às vezes, cruelmente. Então, nós vemos desde casos mais remotos na história, uma Marilyn Monroe, até casos mais recentes, o Michael Jackson, uma Amy Winehouse, e por aí vai. Quantos desses são consumidos, vestem a fantasia popular e depois são descartados? Essas pessoas são realmente tão felizes assim? Essas que alcançam esses padrões sociais de fama, beleza, às vezes riqueza, são tão amadas assim? Realmente encontram isso? É questionável? E nós vemos isso constantemente acontecendo. Esses dias me deparei numa livraria com um livro recentemente publicado, que era nada menos do que o Diário de Marilyn Monroe. Vocês vão se perguntar por que interesses, por que cargas d'água eu fui folhear um diário de Marilyn Monroe. Eu achei curioso, fui ver mais ou menos o que havia a dizer de novidades sobre Marilyn Monroe a essa altura do campeonato, e curiosamente esbarrei com uma página onde ela, angustiada, dizia exatamente isso. Ninguém está minimamente interessado em saber quem eu realmente sou. E talvez nem eu esteja. Essa colocação me chamou tanta atenção, achei tão dolorida. Ninguém está minimamente interessado em saber quem eu realmente sou. E talvez nem eu mesma esteja. Essas são as famosidades do MSN. Não é? Questionando os nossos sonhos. Vamos parar para perguntar, nós queremos realmente essas coisas? E se queremos? Queremos o que delas? Porque pode ser que seja verdade, que queramos mesmo, que haja algo nelas que seja agradável. O quê? Essas coisas realmente têm algo a nos oferecer de realização, de qualidade de vida? O quê? O que nós estamos buscando através delas? Coisas, eu falo, beleza, fama,
riqueza e amor. Queremos? Bom, pode ser que sim, mas o que queremos? O que é que elas realmente podem nos dar? É essa qualidade de vida que nós sonhamos? Vamos parar para questionar um pouquinho isso, né? Vamos falar, em primeiro lugar, da beleza. E, em geral, considerando uma visão mais ou menos superficial, o que as pessoas entendem por ter beleza é ter beleza física. Isso todos buscam. Todos fazem, em geral, todos não digo, mas a grande maioria vai ao limite das suas possibilidades para deter essa beleza física. E ainda assim a perde. Porque é inexorável. Não existe muita possibilidade de deter a natureza. A rosa, bela e esplêndida, morre amanhã. Ou seja, a matéria não retém a beleza. E por muito que façamos por ela, ela se vai. Então, em geral, isso gera frustração. Nós podemos ver esses que são famosos através da beleza, como envelhecem, como é duro envelhecerem, como é duro aceitarem essa inexorável lei da natureza. Nem eles, nem o seu público, em geral, não aceita. Bom, quando as taças se desgastam, ou seja, quando as aparências se vão, o que resta dessa beleza que é tão duramente buscada? Bom, a beleza pode ser retida? De alguma maneira, os filósofos tradicionais dizem que pode. Ela pode ser retida se você busca a beleza em planos mais duradouros. Platão tem algo muito conhecido que se chama o caminho de Eros, onde ele falava, bom, correndo atrás da beleza, o homem pode chegar até Deus. Já ouviram falar sobre isso? Onde ele diz, em geral, o homem corre atrás de corpos belos. Aí ele percebe que os corpos belos não retêm a beleza. Muito rapidamente ela se vai. Mas eles percebem que existe algo além dos corpos nos homens, que às vezes são muito belos. Se uma pessoa é justa, é honrada, é fraterna, é generosa, imaginem alguém muito generoso, muito altruísta, isso é muito belo. Isso pode ser levado para toda uma vida. Algumas tradições dizem que é até mais do que isso. Essa é uma beleza que é muito mais duradoura, portanto o homem começa a correr atrás dessa beleza. E ele diz, bom, chega um determinado momento que ele começa a perguntar onde todas essas belezas se inspiram. E aí ele vai ao ideal da beleza, ele vai ao metafísico, ele vai a Deus. Se nós percebermos essa capacidade de buscar beleza em planos mais sutis, essa nós temos investido muito pouco. Investimos muito no corpo, mas muito pouco na beleza da alma. Essa não tem sido, em geral, a nossa preocupação fundamental. Não temos salões de beleza morais muito bem frequentados. Não é isso? Temos buscado muito pouco e percebam que é uma curiosidade, porque mesmo para os mais materialistas, isso gera efeitos físicos. Gera. Qualquer pessoa com uma visão um pouquinho mais simbólica, que se diz que a visão simbólica é o requinte da mente humana, qualquer pessoa com um pingo de visão simbólica não bate o olho em alguém e vê se essa pessoa, por exemplo, é preguiçosa, é mal intencionada. Até os desenhos animados, quando começam, eles já fazem aquele rictus facial que você já sabe quem é o bonzinho, o malzinho, o preguiçoso, o engraçado, não é isso? A Disney é especialista nisso, e aquilo retrata um pouco a realidade. Alguém que tem uma visão mais simbólica percebe claramente quem tem qualidades, quem tem virtudes e quem não tem, porque isso se externa. Isso é o mito do Pinóquio, o conto de fada do Pinóquio, que tem muito de simbólico. Os nossos defeitos nos deformam, as nossas virtudes nos embelezam. E alguém que veja um pouco mais além da camada superficial da pele, vai olhar e vai perceber. Bom, mas os homens materialistas e superficiais não veem nada, não veem, mas é esse que você quer que te admire? Puxa, que carência! São esses que você quer que te admire? São os mais superficiais? Ou são os que têm um pouquinho mais de profundidade? Que são capazes de ver coisas mais profundas por paralelismo. São profundos, veem com maior profundidade. Qual é o ser humano que você quer que te ache belo? Tá? Isso são coisas a serem pensadas também. Tá? Então, pensar o que queremos da beleza e, inclusive, que tipo de beleza queremos. Inclusive, que tipo de pessoa queremos que nos ache bela. Certo? Bom, o que mais? De riquezas. Essa questão da riqueza é muito curiosa. Imaginem, eu não tenho nenhum carro. Comprei um carro, que maravilha, melhorou a minha qualidade de vida. Sem dúvida. Comprei o segundo. Bom, se eu tenho mais uma pessoa dentro de casa, ela vai usar um, eu vou usar outro, melhorou a minha qualidade de vida. Comprei o terceiro, comprei o quarto, comprei o quinto carro. Isso continua melhorando a minha qualidade de vida? O que eu vou fazer com esses carros? Vou usar cada um combinando com a cor da roupa do dia? Vocês percebem que chega um determinado momento que já não melhora mais nada? Bom, eu tenho uma casa com um quarto, apertada, não posso receber um hóspede, 2 quartos, 3 quartos, 10 quartos, já não melhora mais nada, eu não ocupo mais do que um quarto.
Não melhora em nada a minha qualidade de vida. Isso é comprovado matematicamente através de pesquisas que já se fez, de aumento de sensação de bem-estar, um aumento de posses. Tem uma curva ascendente nos primeiros momentos. Quando você sai do zero e começa a alcançar os primeiros bens materiais, tem uma curva abrupta. Depois estabiliza. Sabe o que acontece num determinado momento, gente? Começa a cair. Que curioso, né? Porque é evidente, as pessoas começam a perceber que a sociedade não oferece outra alternativa que não o ter. E elas têm, e não se realizam mais, não vem nada de qualidade de vida, isso começa a gerar frustração. Ao invés de ganhar satisfação, perdem. Ao invés de ganhar qualidade de vida, perdem. E parece que isso vai ficando progressivo à medida que a idade vem vindo e que vem vindo as angústias existenciais naturais desse momento. Sempre cito nas minhas palestras, quase todas eu falo sobre isso, porque eu acho muito interessante, uma pesquisa que foi feita numa ocasião por uma psiquiatra, tanatologista, que tratava de doentes terminais, isso é um tanatologista, onde ela, depois de 30 anos de profissão, ela dizia, quanto mais materialista é o ser humano, menor a possibilidade de que ele se mantenha lúcido diante da morte. Porque ele percebe que necessariamente todas as coisas nas quais ele investiu a sua vida vai perdê-las todas, e ele fica de mãos vazias. Tarde demais para reverter isso. Então, uma angústia existencial terrível. A consciência se dá por contraste, segundo a tradição, a teoria oriental do impacto. No contraste entre uma cor e outra, entre o branco e o preto, eu percebo o que é o branco e o que é o preto. Se o universo inteiro fosse branco, eu não teria consciência do branco. No contraste entre a vida e a morte, eu percebo o que é a vida. E talvez perceba também o que é a morte. E aí vou perceber que tudo aquilo que tive talvez não fosse exatamente o que eu queria. Tarde demais. Isso se torna inconsistente no momento que talvez já não haja mais escolhas. Então, essa riqueza, ela é curiosa porque ela vai declinando a partir de um certo ponto. E vai embora, até que chega a um ponto nulo. Então, ela não cresce, a satisfação, a qualidade de vida não cresce desmesuradamente à medida que crescem as riquezas, contrariamente ao que pensamos. Bom, e esse cidadão que tem tantas riquezas, ele possui a si mesmo? Gostaram, não é? Veja aqui. Que sono dos justos. Ele possui a si mesmo? Será? É uma riqueza também, talvez seja a maior de todas as riquezas. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu possuo o meu carro, que está parado ali fora. Quando eu quero guiá-lo numa direção, eu guio. Quando eu quero abastecê-lo, quando eu quero fazer uma manutenção, faço. Ele obedece aos meus comandos, eu levo onde eu quero. Eu possuo o meu veículo, carro, que está lá fora. Agora, eu possuo a mim mesmo, será? Eu consigo, por exemplo, controlar as minhas oscilações de fúria, de cólera e de tristeza, de depressão? Eu consigo controlar as minhas formas mentais circulares que não me deixam quieta? Quando eu quero me concentrar, às vezes aquilo constantemente rodando na minha mente, às vezes dias a fio, com a mesma forma mental circular. Quando eu digo para, ela para? Não, aí que ela roda mais ainda. Eu consigo controlar as minhas formas emocionais, que são uma montanha-russa, vivem assim? Não consigo. Portanto, eu comando muito melhor o meu carro que está lá fora do que a mim mesmo. Então, eu sou realmente dono de mim mesmo? E vejam por quê. Quando você tem posses materiais, coisas, vai aumentando a quantidade, a linha de satisfação declina. E quando o homem possui a si mesmo, será que essa linha de satisfação declina? Hoje eu domino mais as minhas formas mentais do que ontem. Eu consigo me concentrar para pensar naquilo que eu escolhi conscientemente pensar. Eu consigo manter as minhas emoções estáveis. Eu não oscilo para lá e para cá entre euforia e depressão. Eu tenho as rédeas da minha atenção, da minha concentração, da minha imaginação. À medida que isso vai aumentando, declina a satisfação? Declina a qualidade de vida? Ou vai sempre crescendo? Ou seja, esse tipo de posse não tem declínio, só tem ascensão. É garantido, mas mesmo assim não buscamos. Não é interessante? É uma posse que não tem contraindicações, não gera nenhum tipo de arrependimento, mas ainda assim não é a nossa prioridade, possuir a si próprio. Continuando. De fama. Querer projetar-se em geral, igualzinho esse gato, sobre os demais. Porque você tem fama, porque alguém que não teve fica lá de baixo olhando para você. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo o seguinte: imagine que você chegue para sua mãe e diga: mãe, eu tirei em primeiro lugar num concurso, num certame esportivo, numa coisa qualquer. E ela diz: que bom, meu filho! Quantos tiraram em primeiro lugar? 100 mil, todos os candidatos tiraram em primeiro lugar.
Acabou a satisfação dela, né? Foi embora. Ela vai ficar até apática, assim, pois é, né, meu filho? A nosso padrão de fama da sociedade, alguém tem que ter fracassado para ter graça a tua vitória, a tua fama, o teu êxito, percebe? Você tem que ganhar sobre, não pode ganhar com. Isso não tem graça nenhuma. E aí depois você vem me falar de fraternidade. Como fraternidade nesses termos? Percebam que aí nós temos umas contradições muito curiosas dentro da forma como nós pensamos a vida. O nosso padrão de felicidade é como desse gatinho, sobre alguém, sempre. E o que é realmente que nós estamos buscando quando sonhamos com a fama? Em geral, pelo menos o que eu acredito, é a minha teoria, pode ser que esteja errada, eu acho que nós queremos sair da massa. Queremos de alguma maneira nos diferenciar. Existe algo dentro de nós morrendo de asfixia, de ter que seguir um padrão tão igual a todo mundo. Mas essas pessoas que alcançam fama saíram da massa? Muito pelo contrário, elas criaram os padrões da massa. Elas são o modelo da massa. E morrem, em geral, anônimas, como nós falávamos ainda há pouco. Não só para o público, mas até para si mesmas. Desconhecidos para si mesmos. Elas encarnam perfeitamente o padrão da massa, não saíram da massa. Eu acho legítimo, porque na verdade isso não é uma busca de fama, lá no fundo é uma busca de individualidade, que é uma busca legítima do ser humano, que ele tenta refletir da forma que a sociedade permite, ou da forma que a sociedade entende, da forma que ele foi educado para reconhecer. Isso é fama? Não, isso é identidade, isso é individualidade. Essa sim traz satisfação, mas é muito diferente daquilo que a gente chama hoje de projeção social ou fama. Em geral, essas pessoas são as mais massificadas e as que menos têm identidade e individualidade. Portanto, talvez isso não nos traga aquilo que a gente está esperando. Ou seja, a fama ao preço de não se saber quem se é. E, em geral, é assim mesmo. A massificação gera um efeito muito curioso. Nós não sabemos se os nossos pensamentos são nossos. E, em geral, não são. Não sabemos se os nossos sentimentos são nossos. E, em geral, não são. Basta você se perguntar, porque as nossas respostas são quase que reflexivas, automáticas, né? Você gosta de tal coisa? Não. Aí dá um pause e para se perguntar, por que não? Qual foi a situação de vida que eu refleti e cheguei à conclusão que essa coisa não é boa? Eu vivi alguma situação assim? Não, mas eu ouvi alguém dizer que não era bom e colei. Você gosta de tal coisa? Você gosta de tal pessoa? Não. Nós temos na sociedade verdadeiras ondas de paixão e rejeição coletiva. Gostamos de tal personagem, não gostamos de tal outro. Ninguém se pergunta por quê. Eu já fiz alguma pesquisa profunda para saber o que essa pessoa realmente era. Eu realmente escolhi não gostar disso porque tenho princípios e isso não coincide com os meus princípios? Fiz uma escolha consciente? Não, mas me disseram que era assim, todo mundo disse. Então eu fui na onda. Depois morremos de medo da clonagem humana. Já estamos clonados de todos os jeitos. Porque psiquicamente a maior parte dos nossos pensamentos e sentimentos não são nossos. Bom, mas que coisa triste, hein? Você vai me dizer que a maior parte dos meus sentimentos, então não tem pensamentos próprios, eu não tenho? Isso é uma ótima constatação. Porque aí é o momento de começar. É uma ótima constatação, não é ruim. Filosoficamente é uma maravilha. Bem-vindo ao mundo real. Agora você descobriu o que não tem. Bom momento, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para tê-lo. Mundo real. Ou seja, começar a construir esse próprio. Bom, de ser amado por todos. Amor. Bom, amor é uma coisa muito legítima. É natural que a gente queira. Mas é realmente amor isso que a gente está buscando e que a sociedade está oferecendo? O que é isso? É ser amado ou ser usado e usar? Porque uma coisa é, Platão falava muito dos três mundos, né, que é o mundo físico, o mundo emocional, que nós chamamos de psíquico, e o mundo espiritual, que ele dizia que o verdadeiro amor só é verdadeiro quando é construído de cima para baixo. Ou seja, temos afinidades profundas, humanas, e não apenas afinidades psíquicas ou materiais. Porque não é só materialmente que a gente se usa. É muito comum que a gente veja e tenha até um certo asco as pessoas que se usam fisicamente como fonte de prazer, mas nós também nos usamos psiquicamente como fonte de conforto, de afetividade, de companhia, por medo da solidão, para se enquadrar em padrões sociais de aceitação, porque o homem de bem ou a mulher de bem deve ter um companheiro e uma família. Enfim, tem muitas razões que consideram muito pouco o outro, consideram muito pouco a si próprio, tem muito pouca profundidade, é muito superficial. E isso não deixa de ser o uso do outro, outro tipo de uso. Existe o uso físico, onde se usa o outro
como se usa sei lá, uma barra de chocolate, saboreia-se simplesmente o aspecto mais grosseiro. Isso é vulgar e, em geral, rejeitamos, pelo menos na maior parte dos casos, creio. Mas o psíquico, em geral, é muito comum, é o padrão. Estamos com o outro por medo da solidão, por necessidades de afetividade, ou seja, tem muito mais a ver com necessidades e carências minhas do que um conhecimento profundo da alma do outro e um desejo profundo de somar para que ele realmente cresça como ser humano. As exigências do verdadeiro amor são muito grandes. Platão falava, tem que começar de cima para baixo, começa no espiritual, começa no ideal, onde os homens compartilham coisas grandes, sonhos, querem fazer diferença no mundo, querem ser melhores, querem ajudar as pessoas à sua volta a serem melhores, querem ser fator de soma na vida umas das outras. Não fazem simplesmente um comércio. Isso é uma coisa curiosa que percebam. Ele dizia que as relações horizontais, elas são sempre muito próximas do comércio. Ou seja, um toma lá da cá, eu dou afetividade, eu recebo afetividade, eu faço companhia, recebo companhia. Se você dá afetividade e não recebe nada, você já tem uma crise conjugal, não é isso? Se você dá um beijo e não recebe um beijo, bom, eu sou lesado, eu dei e não recebi nada. Ou seja, vocês percebem que aí tem uma troca muito comercial, muito horizontal. E ele dizia, o verdadeiro amor se satisfaz na realização do outro, não espera nada em troca, é generoso, é altruísta, realiza-se em ser fator de soma na vida das pessoas à sua volta e se une às pessoas para aquilo que elas têm de melhor, de tal maneira que pelo fato de você estar com as pessoas, elas crescem como seres humanos. Quantos desses nós temos na nossa vida? Quantos desses? E aí nós chegamos àquele deserto que eu falei para vocês, culminando num deserto. Porque quando nós olhamos e percebemos que não temos muitas relações assim, que elas são complexas de construir, e que nem sabíamos que essa possibilidade existe, agora sabemos. Bom, eu estou num deserto, então. Eu não sou dono dos meus pensamentos, não sou dono dos meus sentimentos, não construí amores profundos, estou num deserto. Como eu falei, isso pode ser considerado negativo, mas pode ser um ponto de partida. Dá trabalho? Dá. Mas é uma boa aventura, uma boa saga, isso é humanizar-se. E essa constatação é muito boa, porque essa constatação está no mundo real, não está mais na fantasia. Ainda que possa parecer desoladora, essa está no mundo real. Portanto, é um bom começo. Depende do ponto de vista que você olha, dizer que isso é mal ou bom, é aquela brincadeira boba que o pessoal faz normalmente, né, do pessimista e do otimista, que vocês devem conhecer diversas versões. O cidadão chegou e encontrou um monte de material de construção espalhado, um monte de ruínas. Disse, olha que horror, que tristeza, que desgraça, me deram um prédio desmoronado. Aí o outro chegou e encontrou aquele monte de entulho. Aí chegou, que maravilha, me deram um terreno e material de construção, já posso começar. Ou seja, isso é uma pessoa que vê as coisas de maneira positiva, você já pode saber por onde começar. No mundo real, isso é o mundo real. Não temos sentimentos verdadeiros? Bom, vamos ver como é que constrói isso. Talvez esse padrão de qualidade de vida que a sociedade me oferece não seja o que eu quero, vamos ver qual é o que eu quero. E aí vamos partir para a construção de nós mesmos, talvez, segundo um outro padrão. Conquistas reais. É uma aventura e, portanto, exige espírito de aventura. Aí vocês vão dizer, não tem, tem, garanto que tem. Uma vez eu tive uma experiência que eu achei muito curiosa, bobinha, mas muito curiosa. Cheguei numa videolocadora e conversava com um rapaz do balcão e perguntei para ele, tive a ideia de perguntar qual era o gênero que mais alugava. Imaginando que eu ia ouvir romance, ficção, alguma coisa desse tipo. Aventura, olha, a maior parte é aventura. A maior parte dos títulos que são alugados são aventura. Eu achei aquilo muito curioso. O homem moderno gosta de aventura? Não é curioso isso? Aonde que ele gosta? Só numa tela? Enquanto ele fica confortavelmente no seu sofazinho comendo uma pipoca? Não, no fundo ele ama a aventura. Só que não desenvolveu uma capacidade de perceber que ela pode ser vivida e não só assistida, ela pode ser protagonizada, superação de limites, crescimento, humanizar-se, tudo isso é uma aventura. Às vezes bastante árdua, às vezes bastante difícil, mas é curioso, porque quando somos jovens, adolescentes, às vezes nem tão jovens assim, quando nos colocam uma aventura, um jogo, um desafio, nós nos sentimos instigados e desafiados. Chega um determinado momento que vem o comodismo, e quando nos colocam uma aventura, ficamos desanimados e achamos que isso não é para nós. Eu peguei exatamente o exemplo de um jogo, para que a gente refletisse um pouco sobre isso. Como nos games. Nós temos um aluno que recentemente fazia aqui na escola, o Saulo, uma palestra sobre games, e eu colei algumas ideias dele porque achei muito interessante. Em geral, gostamos dos games. Por que gostamos?
Jovens e não tão jovens, não é, Saulo? Por que gostamos? Vamos parar para refletir um pouquinho sobre isso? Ele fazia algumas reflexões que eu achei muito interessantes. Objetivos claros. Ou você abre um game, o que você tem que conquistar? Não sei, descobre, se vira. Não, logo de início, fica claro o que você tem que conquistar. Bom, você tem que vencer um antagonista, você tem que destruir um tal monstro. Fica claro qual é o objetivo. A partir disso, vendo claro o objetivo, você tem um jogador entusiasmado. Bom, a vida também é a mesma coisa. O objetivo tem que ser claro. O homem tem que ter um ideal claro de vida, que esteja muito mais no campo do ser do que no campo do ter. E o campo do ter é maravilhoso como meio, mas não é suficiente para justificar a vida. Porque se você só tem o campo do ter, chega naquele limite onde a gente começa a ter coisas e chega um determinado momento que já não vale mais a pena, já não tem mais sabor nenhum. O ter é ótimo como meio, mas a finalidade tem que sempre estar no campo do ser. Ou seja, o que eu vou construir em mim mesmo. O domínio que vou ter sobre mim mesmo. Isso é a realização. Isso é o porto daquele barquinho. Quando vemos isso como clareza, isso historicamente na filosofia foram chamados de idealistas, tinham um ideal e o amavam. Os idealistas costumam ser jogadores bem entusiasmados, bem empolgados, com bastante motivação para a vida. Sabem aonde querem chegar. Portanto, todas as ferramentas se tornam válidas. Vamos ver um pouco sobre isso. Dificuldades como desafios. Alguém já imaginou um game assim que você chega lá, aperta um botão, venceu, não precisa fazer mais nada? Como assim? Como assim? E, aliás, isso é em tudo, em todo imaginário infanto-juvenil. Eu me recordo quando a minha filha era pequena, eu contava contos de fada para ela. E aí ela já percebia isso. Chegou uma hora que ela era muito engraçada, porque ela vivenciava aqueles contos de fada com uma intensidade tremenda, e eu contava a Branca de Neve, e ela, porque a bruxa é uma malvada, essa bruxa é terrível. E uma hora ela parou assim, congelou. Pois é, né, mamãe? Mas se não tivesse bruxa, não tinha historinha. Eu falei, é verdade, minha filha. Já pensou que isso engracice? O príncipe conheceu a princesa, casaram, foram felizes para sempre. Acabou a história. Impossível, ninguém suportaria uma coisa dessa. É um tédio, né? Tem dificuldades e elas são desafios. A vida também é assim, ela tem provas. E por que não tomamos essas provas como desafios? Para ascendermos a níveis de qualificação, porque no jogo é assim. Você vence desafios, não tem níveis. Eu vejo os garotos até disputando entre eles. A que nível você já chegou do jogo tal? Ah, eu já fui até o nível 3. Ah, eu já fui mais, fui menos. Ou seja, alcança certos níveis de habilidade, né, de performance, quando você encara dificuldades e é vitorioso. Na vida também é assim. Vai alcançando níveis de maturidade, de domínio de si mesmo e de realização, quando encara a dificuldade como provas e vai assimilando nelas experiência para dar resposta à vida. Também é exatamente assim. Continuando, o que mais temos nos games? Aprende-se a manejar ferramentas. Também é assim. Cada nível tem lá as suas ferramentas. Parece que se tornam mais complexas cada vez que você vai subindo o nível, né? E se você aprende a manejar bem as ferramentas do jogo e faz tal coisa, e o personagem voa, o personagem dá cambalhota, lógico que você consegue vencer aquela etapa com muito mais facilidade. Quais são as ferramentas do ser humano? Muitas. Vontade, imaginação, inteligência, organização, integridade, autoconhecimento, tudo isso são ferramentas. Estão dentro das... Vocês não leram o manual do jogo? Em geral, não lemos. Tá? Então, dentro das condições do jogo, temos ferramentas. Eu sempre brinco com os meus alunos em relação a isso, porque a gente compra hoje um liquidificador da Arno com 2 velocidades. Vem com manual em 5 línguas, para você aprender a fazer clique, clique. Não é assim? Em relação à vida humana, não nos disseram nada. Essas ferramentas, como é que a gente usa? Para que servem? Elas servem para ascendermos de nível dentro desse jogo da vida. Temos que aprender a manejá-las, temos que ver o gosto que tem, porque isso transfere a satisfação das coisas, do ter para o ser. Experimentar dentro de mim mesmo, viver essa aventura, isso me eleva a outros níveis dentro desse grande jogo que é a vida. Porque, na verdade, não inventamos as coisas, copiamos. Isso foi criado, inspirado em quê? Continuando, o que mais temos? Recorre-se ao tutorial. Não? Quando não é o tutorial, é um manual. Quando não é um manual, são aqueles sitezinhos da internet que dizem como é que eu faço para resolver tal problema, como é que eu faço para vencer tal monstrinho. Aí tem todo mundo que já venceu, coloca lá as instruções, não é isso? Até parece que eu jogo, né? Pode dar essa impressão.
Na verdade, seria muito difícil você começar a jogar um jogo sem recorrer a nada dessas coisas. Seria um perda de tempo muito grande. Eu não vou ler o manual, não vou ao tutorial, não vou ver nada e vou aprender só mexendo. Bom, ali é uma perda de tempo muito grande e uma margem de erro muito alta até você pegar tudo isso que já está escrito. Vai lá e lê. Você já começa num padrão de domínio muito bom. Nós poderíamos dizer que o tutorial da vida foi criado através da filosofia. Todos os homens que quiseram passar para frente a maneira como viveram, porque conseguiram uma boa performance, deixaram isso retratado. Quem sabe jogar, gosta de ensinar. Em geral, os bons jogadores são também bons professores. Quem sabe jogar, gosta de ensinar. Homens que tiveram bons domínios de si próprio, homens que foram brilhantes do ponto de vista de imaginação, de inteligência, de organização, de amor, de autocontrole. Nós temos muitas obras naquilo que nós chamamos de tradição filosófica, que são um tutorial. Por que não podemos começar de onde esses homens pararam? Se fazemos isso com a tecnologia, ninguém começa do zero. Ninguém começa a fazer 14 bis quando vai aprender engenharia aeronáutica. Todo mundo começa de onde as outras gerações passaram. Por que não podemos recorrer ao tutorial da vida? Ou vocês acham que não há nada a aprender com todos esses exames se eles souberam adquirir altos níveis dentro daquilo que nós chamamos de performance para a vida, porque foram seres humanos sábios, justos, íntegros? Por que não poderíamos aprender com eles e começar de onde pararam? Por que não podemos recorrer a um tutorial? Toda a estrutura da filosofia se baseia nisso. Carl Jung dizia que quando aprendemos dos nossos antepassados, damos um sopro de vida ao nosso passado, justificamos a existência deles, e é assim mesmo que é. Então a filosofia é como um tutorial de vida, é a arte de viver, sempre foi conhecida no período clássico dessa forma, embora nessa época não se soubesse o que era tutorial, mas era a arte de viver. Vida também é virtual, isso é uma coisa um pouco mais complexa, mas que há que perceber. O bonequinho deu cambalhotas na tela, fez 1000 coisas, voou, foi lá, lutou karatê. Você desliga a tela. O que sobrou de tudo isso? O quê? A habilidade que você desenvolveu dentro de você para lidar com essas coisas não morre quando você desliga a tela, não é isso? Fica dentro de você. A experiência que acumulou, o domínio dos fatores que acumulou, o desenvolvimento de habilidades que gerou, isso fica com você quando a tela se desliga. Isso é real. O jogo acaba. Vocês acham que a vida também não é assim? Virtual, passageira? Basta ver o mito da caverna de Platão, que tantas vezes foi repetido, por exemplo, a Matrix, o primeiro Matrix, nada mais era do que uma recriação cinematográfica do mito da caverna de Platão. Mostra exatamente isso. A realidade é muito questionável. Para os padrões clássicos, nada que é passageiro é real, é fugaz. É como se fosse um teatro montado para que vivamos uma experiência. E se isso é tão fugaz e tão passageiro e tão duvidoso do ponto de vista de realidade, o que vai ficar de tudo isso? As habilidades que desenvolvemos dentro de nós, as virtudes humanas, o processo de humanização que vivemos, quando se desligar a tela, isso vai ficar. Segundo dizem essas tradições, talvez nem a morte seja capaz de tirar isso de nós. Aquilo que construímos internamente, isso é real. Bem-vindo, mais uma vez, ao mundo real. Isso é real. O resto, existe um determinado momento que sabe-se lá que força do universo aperta lá o botãozinho e desliga a tela. Isso não é real como parece. São coisas muito passageiras, muito intranscendentes, muito fugazes, escorram pelos nossos dedos. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Tradição budista. Todas essas coisas podem ser tiradas de nós. Mas o que construímos dentro, isso ninguém tira. Nenhum botãozinho tira. Construção de si mesmo é uma meta real, com certeza. A partir do momento em que direcionamos toda a nossa vida para isso, podemos dizer, quanto mais perto eu chego, mais qualidade de vida tenho. Isso concreto. Isso gera uma melhor capacidade de resposta à vida, uma melhor satisfação como ser humano. Isso é uma coisa mensurável, ninguém tira de mim, cresce à medida que a vida passa, posso aportar mais ao mundo à minha volta quanto mais tenho. Tá? Então é aquele exemplo, velho exemplo que tantas vezes dou. Quando vamos construir uma casa, a primeira coisa que fazemos é a planta da casa. O arquiteto nos entrega tudo desenhadinho. E no dia que o mestre de obras começa lá para trabalhar, quando ele vai saber o que fazer no dia de hoje, para poder saber o que ele tem que fazer no dia de hoje, ele vai olhar para a planta, vai olhar para a obra pronta. E é assim que deveríamos ser também na nossa vida. Isso é muito lógico. Se nós sabemos aonde queremos chegar, direcionamos o dia de hoje, damos sentido a ele, ele não está solto.
Então, não existe nenhum dia que seja vão, que seja perdido, que seja entediante, porque eu tenho uma obra a construir. E cada dia é um passo na direção dessa obra, tudo se justifica. E eu sei se eu estou crescendo ou decrescendo, ou estou parado, eu tenho um padrão verificável. Eu posso perceber o que está acontecendo com a minha vida, porque sei onde quero chegar. Sou um idealista. Um filósofo é, no fundo, um idealista. Ele tem clara a visão do que ele quer ser, aonde ele quer chegar com tudo isso. E daí ele mensura a sua vida. Se caminha para lá, se detém, se caminha na direção contrária. Isso é quantificável, dá para saber, dá para perceber. Então, a construção de nós mesmos é uma meta real. E talvez seja um padrão real de qualidade de vida. Alternativo àquele outro que a sociedade dá. Se diz que de tanto termos quantitativamente, chegamos a ter qualitativamente. Mas na prática a gente não vê isso acontecendo. Essa transmutação aí a gente não vê acontecer. Aqui nós temos qualidade, desde o primeiro até o último passo, segundo esses padrões, que não excluem o ter, mas não têm o ter como meta. Cada coisa se embeleza e se realiza ao ser o que se é. Ou seja, qualidade de vida tem muito a ver com identidade. As plantas são perfeitamente realizadas por fazerem aquilo que lhes corresponde no esquema da natureza. Os animais, os pássaros, a natureza como um todo. O ser humano ele tem, por ser um ser racional e livre, a opção de encontrar ou não a sua natureza. Isso é aquilo que tradicionalmente se chama de escolha, de livre-arbítrio. Ao encontrá-la voluntariamente por um ato de vontade, ele se realiza, porque isso é básico. Cada ser se realiza naquilo que é. Conhece-te a ti mesmo. Cada ser se realiza ao encontrar profundamente a sua identidade. Portanto, um caminho de realização de felicidade para o homem é a natureza humana, é a humanização, entender o que é a natureza humana, imaginar o que é um ser humano de verdade, na plenitude da condição humana, o que seria isso? Imaginá-lo é um exercício de imaginação maravilhoso. Como seria um ser humano ideal que eu imaginaria? Quais as virtudes, qual o comportamento, dia a dia, como ele enfrentaria aquele engarrafamento que sempre me tira do sério? Como ele enfrentaria aquele relacionamento caótico com o meu chefe no emprego? O que é o padrão de ser humano com o qual eu sonho? O que é um ser humano de verdade? Como ele responde à vida? O que ele busca desenvolver na vida? Isso é a identidade humana que temos que visualizar. Fora dos padrões da moda, temos que ser capazes de visualizar isso. E uma vez que encontramos a identidade humana e caminhamos para ela, evidentemente qualificamos a vida, porque as plantas se qualificam buscando ser plantas e não buscando ser animais. Cada ser se qualifica buscando ser aquilo para o qual ele foi concebido, encontrando o seu lugar. Diz-se que isso é a sacralização da vida, é a função de dar sentido. Cada coisa, quando encontra o seu lugar no tempo e no espaço, no universo, é uma peça que encontrou o seu papel dentro da engrenagem, soma para o todo e ao mesmo tempo se realiza. É importante percebermos isso. Isso é uma frase do livro a que me referi ao início da palestra, um livro chamado Em Busca da Sabedoria, na qual essa palestra se baseou, de um pensador chamado Sirihan. Ele fala isso, eu acho muito bonito. Quando houver um estado de mente e coração que independa de qualquer coisa que lhe seja externa para a sua realização, encontra-se em nosso interior a segurança, a alegria e a paz que se procura no exterior. Ou seja, quando encontramos dentro de nós a identidade humana, não as circunstâncias. As circunstâncias vão desempenhar o seu papel e eu vou saber dar resposta a elas como ser humano. Seja o que for que as circunstâncias me tragam, eu vou responder como um homem. Portanto, vou ter uma vida de um homem, pensamentos de um homem, sentimentos de um homem. Seja o que for que a vida me faça, ela não vai me fazer me comportar feito um animal. Ela não vai me rebaixar. Recentemente fazia aqui uma palestra que era a beleza, segundo um pensador chamado Roger Scruton, que foi bastante interessante, tem uma obra bastante interessante, e ele cita uma passagem de Kant, que Kant fala sobre isso. Quando nós olhamos para as coisas mais sublimes da natureza, o oceano, a escarpa dos Alpes, aquelas coisas que são grandiosas, nós podemos, em primeiro lugar, nos intimidar e pensarmos como somos pequenos. Mas logo em seguida existe uma reação dentro de nós, que percebemos que da mesma maneira que eles têm a sua dignidade, que reside em ser aquilo que são, nós temos a nossa dignidade, que reside em sermos aquilo que somos. E quando somos profundamente humanos, temos algo que ninguém pode tirar de nós. Ou seja, esse oceano, essa escarpa dos Alpes, pode me matar, mas não pode me corromper. Percebem? E aí o homem encontra a sua grandeza. Ninguém pode tirar de mim aquilo que eu sou. Pode me destruir fisicamente, mas não pode me corromper. E nisso o homem é tão grandioso quanto um oceano ou uma escarpa dos Alpes, quando ele encontra aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, a sua identidade.
E fica limitado o que as circunstâncias podem fazer por ele. Porque as circunstâncias não podem ditar o que ele é. Podem até destruí-lo fisicamente, mas ditar o que ele é ou deixa de ser, não, elas não alcançam isso. Portanto, tem limitada a potência que elas têm sobre o homem. Já não depende mais das circunstâncias. E é interessante porque num momento histórico onde é tão raro os seres humanos encontrarem esse papel, um homem que se individualiza, ele é a única variável. Não sei se vocês conhecem o princípio científico que o pessoal chama de ceteris paribus. O que significa isso? Quando eu tenho uma variável que eu quero examinar o comportamento dela, eu coloco todas as circunstâncias estáveis para observar só aquela variação. Você percebe que um homem que está desperto, que busca realmente a condição humana, no mundo onde as pessoas estão tão guiadas por instintos, por paixões, e isso é tão previsível, ele é uma variável no meio de várias constantes. Portanto, ele pode perfeitamente saber o que o meio vai lhe trazer. Isso é previsível. Mas o que ele vai responder ao meio, isso é absolutamente impossível de prever. Ele é um ser que está em construção, portanto, a cada momento vai estar um pouco melhor, né? Então, já não é mais uma questão das circunstâncias, as circunstâncias são constantes, é uma questão tua. Se deu certo é você, se deu errado é você, é uma responsabilidade tua, é a teoria da responsabilidade dos pensadores estoicos. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, quando ele é realmente um homem. Tá? Porque senão o que acontece ao homem é próprio de qualquer coisa, do que as circunstâncias quiserem. Tá certo? Então imaginem vocês uma outra frase de um pensador mais moderno, chamado Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. Ele dizia, na verdade, ele ironizava um pensamento comum, já na época dele, que existe até hoje, né? O inferno são os outros. Os outros são sempre culpados daquilo que nos acontece. O que eu proponho a vocês é reverter isso. O inferno é o eu. Esse pequeno eu, que não se dá o trabalho de conhecer a si mesmo e se deixa arrastar pelas circunstâncias. E se conhecemos a nós mesmos, se temos um desafio de desenvolver uma qualidade de vida humana, a gente pode reverter esse jogo e talvez dizer, o paraíso pode ser igualmente o eu, e como consequência, também os outros, e a vida como um todo. Simplesmente quando eu assumo o meu papel como ser humano, que é uma opção de qualidade de vida bem diferente daquela que o coletivo oferece. Portanto, exige coragem, exige individualidade, exige o conhece-te a ti mesmo, que é exatamente a proposta que a gente faz na filosofia. Homem, conhece-te a ti mesmo. Encontra-te como homem. E aí realiza um padrão de qualidade de vida para o qual a natureza te construiu. Faz aquilo que te corresponde no esquema do universo. Sacraliza a vida. E aí você tem uma outra possibilidade, que não é a da moda, não é a coletiva, mas é aquela para a qual fomos concebidos. É o que se espera de nós como seres humanos.